Você sabe quais são os biomas brasileiros e suas principais características? Se você ainda não sabe, vem aprender bio comigo? A primeira coisa que a gente precisa saber é, afinal, o que é um bioma? Os biomas são grandes ecossistemas, e ecossistemas são constituídos por sua porção biótica, ou seja, os seres vivos, e por uma porção abiótica, ou seja, fatores não vivos, como por exemplo o solo, a atmosfera e a água. Grandes ecossistemas terrestres podem apresentar uma fisionomia vegetal característica, e isso recebe o nome de bioma. Essas características são determinadas principalmente pela influência de fatores macroclimáticos, como por exemplo a temperatura e a pluviosidade. Os biomas apresentam um padrão homogêneo de estrutura e função, em escala continental ou regional. No nosso caso, nós vamos utilizar a escala correspondente ao nosso país, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre os biomas brasileiros. Vamos detalhar um pouquinho sobre as características de cada um desses biomas e apontar também as principais ameaças atuais que cada um deles sofre. Vamos começar pela floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e é o maior bioma brasileiro. Cerca de 40% de toda a floresta amazônica localiza-se no Brasil, mas ela não é um bioma exclusivo do nosso país, ocorrendo também em outros países da América do Sul. Esse bioma é caracterizado por ter temperatura e pluviosidade elevados, ou seja, faz muito calor e chove muito. Isso faz com que ocorra uma formação de uma floresta densa e fechada, caracterizada por apresentar vários estratos, ou seja, existem plantas de diferentes alturas. A floresta amazônica guarda uma das maiores biodiversidades do mundo. Biodiversidade se refere à diversidade de vida, e a fauna da floresta amazônica tem uma imensa quantidade de espécies. Muitas dessas espécies são espécies aquáticas, uma vez que esse bioma apresenta uma grande quantidade de rios e diferentes corpos d'água. A floresta amazônica apresenta, por exemplo, uma grande quantidade de espécies de peixes de água doce. Mas não é só isso. Existem muitas espécies também aqui, como a gente pode observar, de aves e mamíferos, além, é claro, de uma infinidade de insetos e outros artrópodes. A flora desse bioma é extremamente diversificada. Por conta de ser uma mata bastante fechada, muito densa, parte das plantas tem dificuldade em absorver os raios solares. Por isso, é bastante frequente a presença de plantas epífitas para conseguir acesso à luz solar. Muitas árvores também apresentam raízes tabulares, que ajudam na fixação ao solo, uma vez que o bioma da floresta amazônica apresenta ciclos de inundação frequentes. As raízes tabulares ajudam na fixação de grandes árvores ao solo, para não serem arrancadas durante esse processo. Pela posição da floresta amazônica próxima ao Equador, existe uma grande incidência de luz. Isso faz com que os vegetais presentes nessa floresta tenham folhas grandes e largas, como por exemplo essa daqui na imagem, que é a maior folha do mundo. Parece ser um senso comum que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, mas isso não é verdade. Praticamente todo o oxigênio produzido pelas árvores da floresta amazônica é consumido por ela própria. Mas isso não significa que a floresta amazônica não tenha uma importância mundial. Muitas pesquisas têm mostrado que a floresta amazônica tem uma importante função na regulação climática de todo o planeta, por 3 motivos principais. Primeiro, ela retém carbono nas árvores que a compõem. A destruição da floresta amazônica causaria a emissão desse carbono para a atmosfera, agravando ainda mais o aquecimento global. Além disso, o processo de evapotranspiração realizado pelas plantas faz com que a água presente nesse bioma se evapore. A formação de nuvens acima da floresta amazônica e posterior ação do vento faz com que essa água se disperse para boa parte do território da América do Sul. Várias pesquisas já mostraram que as nuvens originadas a partir da floresta amazônica criam uma espécie de rios aéreos, levando a chuva para diferentes lugares. Isso é muito importante. A região amazônica representa aproximadamente 20% das reservas de água doce de todo o planeta Terra, e as plantas dessa floresta são essenciais para que essa água seja distribuída para outras partes do planeta.
Apesar da grande importância da floresta amazônica, esse bioma vem sendo cada vez mais ameaçado por ações antrópicas. As principais ameaças atualmente são o garimpo, o desmatamento para a extração de madeira, como nós podemos observar aqui nessa imagem, no qual a quantidade de madeira retirada é capaz de encher completamente o rio, e mais recentemente a pecuária, que vem se apropriando das terras desmatadas. Apesar da floresta amazônica parecer extremamente rica, não é isso que se observa com a retirada da mata. O solo dessa floresta só se mantém fértil com os organismos que ali vivem. A matéria orgânica provinda das árvores e dos animais faz com que o solo se torne fértil. A retirada da floresta faz com que o solo se empobreça rapidamente, e o solo da Amazônia se torna um solo extremamente pobre em nutrientes, fazendo com que ela seja imprópria para a agricultura. Já é relatado em vários lugares que o processo de desmatamento pode causar a desertificação de áreas na Amazônia. Vamos agora falar da Mata Atlântica. De todos os biomas brasileiros, a Mata Atlântica é o bioma mais devastado. Restam apenas 7% do bioma no seu estado original. Ele é caracterizado por apresentar montanhas e planícies no litoral do Brasil. Nesse bioma, a temperatura e a pluviosidade também são altas, o que também resulta em uma floresta densa. A Mata Atlântica é o bioma com maior biodiversidade no mundo em relação à área que ele ocupa. Aqui a gente consegue observar várias espécies que ocorrem nesse bioma, dentre elas algumas espécies de mamíferos, aves e anfíbios. E essa fauna é caracterizada por apresentar um alto grau de endemismo. Espécies endêmicas são aquelas espécies exclusivas daquele lugar, ou seja, existem várias espécies exclusivas da Mata Atlântica, que não ocorrem em mais nenhum outro lugar do mundo. A destruição da mata necessariamente acarreta em sua extinção. Como podemos observar aqui, a maior parte do bioma foi completamente destruída, uma vez que o Brasil foi colonizado a partir de seu litoral. Essa foi uma das primeiras áreas a ser explorada e modificada. Assim, pode-se considerar que as principais ameaças da Mata Atlântica se referem ao processo de urbanização. A Mata Atlântica ocupava as áreas onde estão atualmente as maiores cidades brasileiras. O processo de urbanização fez com que a Mata Atlântica se fragmentasse em pequenos pedaços de mata. Muitos desses fragmentos atualmente encontram-se completamente isolados, dificultando muito a sua conservação. Boa parte do que sobrou desse bioma está contida em pequenas áreas de conservação ambiental, em sua grande maioria parques como esse que a gente pode observar aqui. Vamos agora para a Mata de Araucária. Apesar da Mata Atlântica ter uma área de devastação muito maior do que esse bioma aqui, ele é o bioma que detém a menor quantidade de área original, restando apenas 2% de sua área original. A Mata de Araucária é um bioma exclusivo da região sul do país, ocorrendo nos estados do Paraná e Santa Catarina. Nesse bioma, predomina uma árvore chamada pinheiro do Paraná, ou araucária, daí vem o nome dele. O clima deste bioma é subtropical, no qual as estações do ano são mais bem definidas. Isso faz com que essa área seja menos úmida, quando comparada à Mata Atlântica e à Floresta Amazônica. Isso resulta em uma floresta com copas das árvores não formando uma camada contínua, como a gente pode ver nessas imagens aqui. Além disso, os pinheiros do Paraná desempenham uma estratégia chamada alelopatia, na qual essas plantas liberam uma substância que impedem outras de nascerem próximas a elas. Isso faz, então, com que haja um afastamento entre os indivíduos, formando no final uma floresta mais aberta. As principais ameaças às quais esse bioma já foi submetido, porque boa parte dele já foi completamente destruída, teve relação com a facilidade de extração da madeira, por causa da distância entre as árvores. Boa parte dessa madeira foi utilizada na construção civil no estado do Paraná, mas também enviada para todo o Brasil. Além disso, o solo desse bioma é extremamente fértil e é conhecido como terra roxa, ideal para a agricultura. Por isso, a agricultura ocupa a maior parte da área onde antes existia a mata de araucárias. Vamos agora falar da caatinga. Caatinga significa mata branca e vem do tupi-guarani. Isso porque as plantas presentes nesse bioma geralmente são plantas de coloração mais clara, já que elas estão presentes em uma área com grande incidência de luz solar.
Assim, uma concentração menor de clorofila nas plantas é capaz de suprir as necessidades fotossintéticas. Esse bioma cobre aproximadamente 10% do território nacional e é caracterizado por ter temperaturas elevadas e pluviosidade baixa. Isso faz com que na Caatinga existam vários períodos de seca prolongada. Viver num ambiente como esse não é nada fácil. Assim, a flora e a fauna da Caatinga têm mecanismos para evitar a perda de água, como por exemplo, plantas xerófitas e caducifólias. Xero significa seca, fita, planta. Então, plantas que suportam a seca. E as plantas caducifólias são aquelas que perdem as folhas. Nem precisamos falar que as folhas são importantes para a realização da fotossíntese, mas também é por meio das folhas que as plantas perdem água. Assim, perder as folhas em um período mais seco do ano garante a sobrevivência, porque evita a perda de água. Outra estratégia é utilizada pelos cactos, que apresentam folhas modificadas. Sim, isso aqui que a gente está vendo e a gente chama de espinhos, na verdade são as folhas dos cactos, que diminuem muito a perda de água. Além disso, vários desses vegetais apresentam uma capacidade de acumular água no seu interior. A fauna da Caatinga também é uma fauna bastante específica e composta somente por animais que conseguem suportar a perda de água e altas temperaturas, como por exemplo répteis. Por si só, a Caatinga já é um bioma inóspito para o ser humano. Apesar disso, algumas ações antrópicas podem tornar esse ambiente ainda mais difícil. Algumas ameaças incluem a pecuária extensiva, principalmente de caprinos, a monocultura, que empobrece ainda mais o solo, e o desmatamento, para a produção principalmente de carvão. Todos esses processos, em várias áreas, acabam resultando na desertificação da Caatinga. Cerrado. O cerrado é a nossa típica vegetação de savana, caracterizado por apresentar árvores esparsas, ou seja, distantes. Esse bioma é caracterizado por ter um clima quente com uma estação seca e rigorosa, mas as chuvas são regulares no verão. Isso faz com que o solo fique rico em água, acumulando-a em lençóis freáticos. Por apresentar um longo período seco, sem chuvas, é bastante comum incêndios no cerrado. E incêndios com causas naturais são essenciais para a sobrevivência desse bioma. Já foi estudado por diversos pesquisadores que o fogo natural aumenta a diversidade biológica no cerrado, sendo inclusive essencial para a germinação de algumas espécies vegetais. Ao longo do tempo evolutivo, plantas foram selecionadas para suportar esses incêndios. Essas plantas apresentam uma casca grossa e folhas espessas, como nós conseguimos observar aqui nesse exemplar, característico do cerrado por apresentar troncos retorcidos. O cerrado também é caracterizado por apresentar uma grande diversidade de animais, e boa parte de sua fauna também apresenta um alto grau de endemismo, ou seja, são espécies que somente ocorrem lá. As principais ameaças ao cerrado são a agricultura extensiva de grãos, principalmente a soja, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Observem o cerrado de um lado e a plantação extensiva do outro. Além disso, outra ameaça é a pecuária extensiva, o que tem crescido muito, principalmente em decorrência da exportação de carne do Brasil para outros países. Vamos agora falar dos pampas, também conhecidos como campos sulinos. Esse bioma é exclusivo do Rio Grande do Sul aqui no Brasil, mas ocorre também no Uruguai e na Argentina. Uma das características desse bioma é o clima frio e úmido, mas os verões são quentes, apesar dos invernos serem extremamente rigorosos, com a geada e neve em alguns lugares. A vegetação desse bioma é composta principalmente por gramíneas, herbáceas e poucas árvores de pequeno porte. Assim, não se forma uma floresta, por isso é chamado de campos. Os animais que vivem nesse bioma também estão adaptados a viverem em ambientes como esse. Podemos observar aqui um veado e uma coruja buraqueira, que conseguem viver num ambiente aberto. As principais ameaças a esse bioma são a agricultura extensiva e também a pecuária. A grande utilização do solo por essas atividades já vem causando a desertificação em algumas áreas desse bioma. Pantanal.
O Pantanal é a região plana e inundada pelo Rio Paraguai. É a maior planície inundável do mundo. Isso porque existe um ciclo anual de inundação e rebaixamento das águas dos rios, o que está associado com as estações chuvosa e seca. Esse ciclo é importantíssimo para que haja o enriquecimento do solo, porque a água do rio traz importantes nutrientes para as áreas que são inundadas. Por apresentar uma grande variação ao longo do ano, a vegetação no Pantanal é bastante variável, desde plantas muito parecidas com as plantas do Cerrado, até plantas aquáticas, como a gente pode ver aqui nessas imagens. A fauna do Pantanal também é muito rica, principalmente em espécies de aves e muitas espécies de peixes. As principais ameaças nesse bioma incluem a agricultura e a pecuária. Além disso, esse bioma também é frequentemente cotado por empresas para a instalação de hidrelétricas, o que atualmente é proibido, porque isso pode causar uma mudança no regime de cheia e vazante, o que pode causar um grande desequilíbrio no bioma. Vamos encaminhar para o fim. Vamos falar sobre os manguezais. Os manguezais são ecossistemas bastante peculiares. São ambientes de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Eles são biomas que ficam sujeitos ao regime das marés, variando bastante as suas condições ao longo de um mesmo dia. Eles também são conhecidos por apresentar uma grande produtividade biológica, por ter uma grande quantidade de matéria orgânica. A vegetação dos manguezais é formada principalmente pelos mangues, árvores características que apresentam raízes escoras que ajudam a planta a se fixar em um solo extremamente instável. As plantas do manguezal apresentam pneumatóforos, que nós conseguimos observar aqui. Os pneumatóforos são estruturas que apresentam a capacidade de absorver oxigênio do ar, uma vez que o solo dos manguezais é extremamente pobre em oxigênio. Além disso, os vegetais nos manguezais são considerados halófilos. Halo se refere a sal, filo, afinidade, ou seja, são vegetais que toleram uma grande quantidade de sais. Os manguezais são conhecidos como berçários naturais, sendo que muitas espécies animais, sendo elas de peixes, crustáceos, entre outras, utilizam esse ambiente para depositar os seus ovos, por ser um ambiente mais seguro. As principais ameaças às quais os manguezais estão submetidos são o despejo de esgoto doméstico e industrial, que muitas vezes não sofre nenhum tipo de tratamento, a especulação imobiliária por conta de sua localização privilegiada no litoral, e isso já fez com que boa parte dos manguezais tenha sido destruído ou impactado por conta da construção de condomínios, e por fim, o turismo. E aí, você é capaz de identificar em qual bioma você está aí neste momento? Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.